Estava comentando com a Andréia um pouquinho antes da gente iniciar que através da vidência percebíamos a presença de espíritos familiares nossos, nos trazendo o seu abraço, nos trazendo o seu conforto, nos trazendo a sua palavra companheira, nos trazendo o seu olhar em festa, por estarmos hoje reunidos, procurando estudar o Evangelho para aplicar a sua vivência em nossas vidas. E a alegria desses espíritos era tão grande e tão intensa, e a gratidão a Deus era algo tão profundo e verdadeiro, que muitos deles, a abraçarem os seus familiares, choravam, numa ternura, numa troca afetiva extremamente grande. Por isso que nós começamos o nosso estudo dessa noite com o coração em festa, grato a Deus por podermos presenciar esses encontros de luz, em que as pessoas que amamos, que estão no plano espiritual, que nos antecederam em seu retorno, ou que fazem parte da nossa família espiritual, vieram estar conosco nessa noite, estudar, pensar, nos auxiliar, nos amparar, nos ajudar a vencer os obstáculos mais graves que possamos estar enfrentando nesse momento. Nós continuamos o nosso ciclo de palestras, a presença feminina no Evangelho, e justificamos pela sabedoria da mulher ao aceitar profundamente a boa nova e realizar processos internos verdadeiros de mudança. São exemplos que nós não podemos silenciar. São exemplos que nos mostram a possibilidade de alcançarmos a paz verdadeira, de alcançarmos a felicidade possível que existe para cada um de nós, ainda agora, enquanto estamos encarnados. Na possibilidade de fazermos o nosso caminho mais suave, mais leve, mas cheio de serenidade e de harmonia, aproveitando todos os momentos e todas as oportunidades, sejam elas na alegria ou na dor, de vencermos a nós mesmos, os nossos passados interiores, que permanecem dentro de nós, às vezes, nos convidando a vícios, a paixões, a posturas que aparentemente parecem simples ou que não precisam ser dadas atenções necessárias e que muitas vezes constroem um caminho de dor para a nossa vida e para a vida das pessoas que estão à nossa volta, que estão caminhando conosco. Por isso que nós fizemos esse ciclo, a convite do Jack, que coordena as palestras na comunhão, de darmos uma atenção especial para estes exemplos fortes, para estes exemplos sublimes, daquelas que não rejeitaram a sua própria cruz. E cruz, leia-se as necessidades nossa interior de transformação, como a ausência do perdão, a presença da mágoa, a presença da raiva, a presença da solidão, do pânico em suas mais diferentes formas de apresentação, da presença do medo, do rancor e de tantas emoções que fazem aumentar em nós o sofrimento nesse mundo e nos afasta da paz, que é o que nós vamos buscar nessa noite através da reflexão sobre a Samaritana do Poço. Nós temos certeza absoluta que nesse exato momento, em todo este planeta, no campo físico, assim como no plano espiritual que nos cerca, a grande maioria de nós enfrenta momentos intensos de desajuste interior, momentos que nos faz sangrar, que faz habitar em nós um estado de deserto, de escuridão interior extremamente grande e aflitivo. Um estado que nos arrasta, muitas vezes, para as doenças psíquicas, que o mundo, cada vez mais, a ciência médica, na psiquiatria, a ciência da psicologia, tem descoberto várias e várias síndromes de seres que estão soterrados pela dor, que passam momentos de aflições que parecem intermináveis, e parece que essa sombra interior, que essa escuridão, não vai ter fim.
Parece que ela vai durar e tem durado há longo tempo, nos afastando da esperança e arrancando de nós, muitas vezes, a certeza de que existe felicidade ao alcance de cada um de nós, que é possível viver nesse mundo, apesar de todos os acontecimentos, apesar de todas as dificuldades exteriores, as dificuldades interiores, é possível viver nesse mundo transportando a paz e sendo um agente efetivo que demonstra a possibilidade da conquista da paz através do evangelho ensinado por Jesus. À medida que a gente vai conhecendo o Cristo, e quando a gente diz conhecer, não é apenas se deter na letra, na leitura, às vezes uma leitura rápida, uma leitura em que nós não nos detemos na atenção devida, na compreensão de cada palavra, de cada significado, de cada atitude de Jesus, de cada encontro do Cristo com pessoas que sofriam, dos processos que ele promovia a libertação. Às vezes a gente lê sem querer ler, e o ensinamento do Cristo acaba não entrando dentro de nós, porque quando ele entra, essa sombra se desfaz. Essa escuridão, ela vai sumindo, porque luzes novas vão despertando dentro de nós. Luzes que afastam de forma permanente toda e qualquer forma de escuridão interior. Luzes que abrandam os sofrimentos. Luzes que são bálsamo para todas as nossas feridas. E essas luzes estão dentro da prática de um cristianismo vivo, de um cristianismo cristalino, honesto, daquele que se esforça para seguir Jesus, daquele que se esforça para praticar os ensinamentos do Cristo. É o que nós vamos buscar a partir do estudo de alguém em extremo sofrimento, transportando medo, a soma de todos os preconceitos, caminhando com dificuldade no mundo, sobrecarregada, muitas vezes soterrada pela culpa, pela violência que lhe cercava, pelos preconceitos daqueles que não lhe compreendiam ainda a sua essência, não compreendiam ainda que era um espírito em aprendizado, e quando estamos aprendendo, é natural que a gente caia. É natural que o abismo nos chame muito a sua atenção. É natural que as paixões sejam fortes. É natural que as nossas escolhas nem sempre tenham equilíbrio. No entanto, para cada um de nós que cai, é possível levantar-se de novo. E nós ouvimos uma vez de uma pessoa que o cristão é reconhecido também pelas muitas quedas que ele tem, porque essas quedas acontecem enquanto ele está subindo. Ele não está parado, ele está em movimento. E no movimento é natural que a gente tropece com os nossos pés em pedras, que a gente se machuque nos espinhos, que a gente se suje com a poeira das estradas. Mas ele se levanta, ele se mexe, ele se movimenta e não desiste de manter a sua caminhada, o seu aprendizado libertador. E é sobre esse elemento feminino, essa presença importantíssima no Evangelho, em que Jesus fala pela primeira vez que ele é o Messias. Ele havia dito apenas e exclusivamente em seus círculos familiares, na presença de seus mais íntimos. Até então ele nunca havia atribuído a si mesmo essa missão. Ele ainda não havia dito, mas ele disse para essa mulher, ele disse para a samaritana do poço, que os evangelhos não lhe dão nome, não dão a ela um nome para que a gente a pudesse chamar pelo nome, mas o nome pouco importa, dentro de um trabalho excelente, maravilhoso, de execução sublime, de transformação interior. Segundo alguns espíritos, a sua ascensão foi vertical a partir do momento que ela teve contato com Jesus. E ela é reconhecida aproximadamente 15 séculos depois de ter se encontrado com Jesus, como sendo uma mulher forte, chamada Teresa de Ávila, a única mulher considerada doutora na Igreja Católica em relação ao conhecimento teológico. A única que confrontava
frente a frente, muitas vezes com uma sabedoria extremamente superior, iluminada, libertadora, todos aqueles que a procuravam para questionar a forma como ela interpretava o Evangelho. É sobre ela que nós vamos falar nessa noite, sobre um espírito que foi capaz de vencer a si mesmo, de não desistir de si mesmo, de acreditar no que Jesus havia apresentado para ela como sendo a boa nova, de seguir cada ensinamento do Cristo num esforço sublime, disciplinador, para alcançar a própria paz e a própria felicidade como conquista pessoal. Jesus estava retornando para a Galileia. Ele havia passado algum tempo na Judéia e já precisava retornar com alguns dos seus discípulos para a Galileia. E ele decide passar pela região mais difícil, não apenas do ponto de vista físico, porém do ponto de vista emocional. Era uma caminhada árdua. O sol, geralmente, naquela região da Samaria, era extremamente inclemente. As estradas cheias de pedra, praticamente toda a parte do caminho era uma subida interminável, porque é uma região de morros. E Jesus decide que aquele seria o melhor caminho, a despeito do alerta que os seus discípulos fazem para seguir uma região mais amena, mais tranquila, margeando as margens do Rio Jordão, aonde eles não correriam risco de ser agredidos pelos samaritanos. Havia àquela época, apesar de serem um povo com a mesma origem, havia uma grande discussão entre samaritanos e judeus. Essa discussão era puramente religiosa, de onde se deveria adorar a Deus, aonde deveríamos prestar o culto exterior a Deus. E vejam que a gente fez questão de frisar o culto exterior, porque o culto que agrada a Deus não é a manifestação estética de nenhum movimento religioso, seja ele qual for. É o culto interior, aonde nós exercitamos a transformação a partir do conhecimento que os grandes mestres de todas as religiões nos oferecem. Em especial no cristianismo, aprendemos com Jesus que precisamos perdoar. Aprendemos com Jesus que não devemos condenar o outro. Aprendemos com Jesus que o caminho que aparentemente se mostra largo, realmente ele acaba sendo estreito, porque ele traz desconfortos e dores em nosso futuro. E que o caminho estreito é aquele que conduz à verdadeira liberdade espiritual, à verdadeira transformação e à verdadeira paz. Aprendemos com Jesus que a consciência precisa estar tranquila para que as doenças do corpo físico não nos tragam todos os seus incômodos, todas as suas aflições. E aprendemos com Jesus que muitas vezes o corpo adoecido representa um processo de libertação para o espírito. Tudo isso é um aprendizado que não pode ficar no exercício externo. O que afasta e traz discussões entre as religiões é que ninguém consegue respeitar o caminho que o outro escolhe, o caminho que lhe dá conforto interior, o caminho que lhe traz consolo interior. E esse caminho será diferente para cada um de nós. Alguns se sentiam bem indo até o Templo de Jerusalém para adorar a Deus. Outros se sentiam felizes indo até os resquícios de um templo atribuído à construção a pai Jacó, existente próximo à região, à cidade de Sicar, chamado Monte Garizim. Essas diferenças externas, aonde cada um procura a sua conexão com Deus, elas realmente não cabem e não precisam de nenhum julgamento, de nenhuma disputa, de nenhuma luta, de nenhuma briga. As religiões nos convidam ao amor, nos convidam ao perdão, nos convidam à transformação. Cada uma delas traz um aspecto da verdade. Cada uma delas traz um aspecto da lei de amor, que é a lei maior, construída por Deus no universo, para ajudar a cada um de nós a construirmos o amor universal dentro de nós. No entanto, esses nossos irmãos mantinham-se em disputas sérias,
em agressões terríveis, e muitas vezes estar sendo judeu, caminhando em terras samaritanas, era estar correndo risco de morte. Apesar do alerta consciente e real dos seus discípulos, Jesus não se deixa abater pelas teorias e se mantém de forma resoluta no caminho difícil, no caminho pedregoso, no caminho ensolarado, sem água, sem comida, em direção à região de Sicar. Era como se o mestre tivesse um encontro marcado. E a gente percebe isso em João, capítulo 4, versículo 4, quando João escreve que Jesus disse que era preciso atravessar a Samaria, que era preciso estar naquela região. E a pressa do mestre dá ainda mais a impressão de que em determinado horário ele iria encontrar-se com alguém. Para cada um de nós existe em realidade um encontro marcado com o mestre. Esse encontro pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante, nessa noite, no dia seguinte, ainda no final dessa existência ou nas vidas que se seguem a essa, a depender do nosso esforço de encontrarmos com o Cristo. Jesus nos procura e, como a gente observa nessa passagem do Evangelho, ele não faz nenhuma forma de limite ao esforço que ele precisa fazer para estar conosco. Muitas vezes somos nós que desistimos, somos nós que abandonamos, porque parece muito difícil tirar alguns momentos de nosso dia para ler o Evangelho, para refletir sobre as suas teorias. Organizamos tempos para tudo. Organizamos tempo para assistir aquilo que nos dá prazer, organizamos tempo para as compras, organizamos tempo para o encontro com os amigos, mas não organizamos o tempo para conversar com Jesus. E a partir da conversa com o Cristo, necessariamente surgem as várias oportunidades de transformação, as várias oportunidades de alívio da dor interior, as várias oportunidades da prática do bem, as várias oportunidades de erguermos dentro de nós o perdão como uma prática ativa, divina e necessária para que a gente encontre a verdadeira felicidade. E Jesus se comportava como alguém que realmente possuía um encontro marcado, como alguém que realmente precisava estar naquela região em determinado horário. João diz, no capítulo 4, que Jesus chega às proximidades de um poço cuja perfuração havia sido atribuída a Jacó há mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, e que esse poço era, na verdade, a fonte de água viva que mantinha tanto as criações quanto a vida das pessoas, alimentava toda uma cidade. Esse poço se mantinha abundante em sua produção de água, e ali todas as pessoas buscavam a sua água. E Jesus, com certeza, estava cansado, porque, segundo João, ele se lança, ele se joga literalmente às margens desse poço. Ele senta praticamente no chão e ali se coloca num processo de meditação, de prece e de descanso e refazimento de suas forças. Enquanto os seus discípulos vão até a cidade dista mais ou menos, ela não existe mais, mas segundo alguns historiadores, distava mais ou menos 4 quilômetros do poço. Então os discípulos foram caminhar mais 4 quilômetros na hora sexta, que para a gente considera como sendo meio-dia, ou seja, um lugar, num horário extremamente quente, numa região extremamente árida, sem sombra. Jesus ali se fica esperando algo e descansando do seu cansaço. O poço era extremamente profundo, e para pegar mais ou menos 35 metros de profundidade. Ele existe até hoje, e foi verificado que nos momentos de seca maior, essa proximidade vai até 40, 50 metros. Imaginem só a dificuldade para conseguir coletar essa água. E os viajantes realmente não andavam preparados para buscarem águas em poços tão profundos. Quando chega uma mulher samaritana, andando sozinha, num horário que habitualmente as pessoas não saíam de sua casa,
porque o sol era inclemente, porque o calor era dificílimo de ser suportado. Muitas pessoas já haviam morrido de insolação, de desidratação, por enfrentarem aquela temperatura, por enfrentarem aquele calor. O que fazia uma mulher andar aproximadamente 4 a 6 quilômetros para buscar água, no momento em que as pessoas não buscavam? O que tinha essa mulher a esconder? Quais eram as aflições que perturbavam o seu coração, a sua vida, a sua estrutura emocional, que lhe fazia se desgastar tanto, se colocando em risco de morte para buscar água, num estado de solidão, muitas vezes de tristeza, segundo alguns espíritos? O arrependimento sobre ela era tão pesado que talvez nem o mais experiente terapeuta do nosso mundo atual conseguiria aplacar o sofrimento pesado que ela trazia dentro de si. E quando ela chega, ela se assusta com a presença de um homem que, pela sua vestimenta, ela identifica como sendo Galileu. Pela forma como o cabelo se desenhava, pela forma do olhar, ela percebe que se tratava de um galileu. E quando ele pronuncia algumas palavras, isso lhe dá para ela certeza de que se tratava de um galileu. Tudo isso para ela era uma novidade extremamente rara. Geralmente ela não encontrava ninguém no poço nesse horário. Geralmente ela não se comunicava com homens que não fossem o seu pai ou os seus irmãos ou familiares mais próximos. E a gente consegue imaginar o temor que ela sentiu ao se encontrar sozinha numa região deserta, sem mais ninguém que a pudesse socorrer, caso aquele homem tivesse intenções irregulares, não tivesse intenções sinceras de amor e de respeito. Ele então se dirige a ela: mulher, dá-me água de beber. E ela responde a ele: quem és tu, homem galileu, que pede água a mim, que sou mulher samaritana? A gente vê claramente o horror que existia entre as duas comunidades, entre os judeus e entre os samaritanos. O preconceito, o medo, a revolta, a disputa religiosa era extremamente forte e presente na vida entre eles. Jesus então diz a ela, de uma forma clara, delicada, não ofensiva, de que se ela soubesse quem ele era, se ela conhecesse realmente a Deus, e ela saberia quem ele era, não seria ele a pedir água a ela, seria ela a buscar nele a água da fonte da vida, a água viva que afasta permanentemente toda a forma de sede. Em geral, quando as pessoas se encontravam com Jesus, a atenção delas ficavam voltadas exclusivamente para o mundo temporal, para as questões materiais, para suas limitações, para a busca para a resolução de conceitos imediatistas. E com a samaritana não foi diferente, porque o que ela queria naquele momento era a água que iria saciar a sede do seu corpo, a água que ela poderia cozinhar, a água que ela poderia higienizar os seus utensílios. Ela não sabia de que água Jesus falava. Que água é essa da fonte da vida que é capaz de permanentemente afastar a sede? Com certeza não há dúvida que cada um de nós, se estivesse na presença do Cristo, diante do poço, nós gostaríamos de não mais sentir sede em nosso universo físico. Mas Jesus não se refere tão somente ao corpo físico. Ele se refere ao nosso espírito. Qual a água que nós mais procuramos? O que mais nos falta quando chega a tristeza? Quando enfrentamos o abandono? Quando chega a solidão? Quando encontramos as doenças físicas, as doenças psíquicas? Quando encontramos os sofrimentos nos mais diferentes nomes? O que nos falta quando nós desviamos de nossa estrada e acabamos comprometendo o nosso caminhar pelas paixões que nos arrastam muitas vezes? O que falta à nossa consciência para que as noites sejam tranquilas, para que os dias não sejam tão carregados de medo, de horror? O que nos falta
para que a nossa relação com o outro seja preenchida de harmonia e de equilíbrio. O que é que Jesus é capaz de oferecer para que tudo isso mude? Para que o que nos falte, então, chegue e continue permanentemente em nossa vida. A água viva que Jesus oferece é a paz. É a verdadeira água que nós buscamos. Dia após dia, a cada novo conflito, a cada novo envolvimento emocional que nos traz transtorno, que nos traz dificuldades em nossas relações interiores, que nos traz dificuldades afetivas, que nos traz dificuldade de nos amarmos, nos falta a paz. E a ausência dessa paz cria um deserto interior de emoções em extrema turbulência, de emoções que não se encontram, de emoções que trazem intensa aflição. No entanto, Jesus tem uma água viva a oferecer. Jesus tem uma água capaz de nos oferecer uma paz segura, que nos dá equilíbrio em cada momento de dificuldade, em cada instante de luta, em cada instante em que somos confrontados com a nossa realidade interior. No entanto, essa água está guardada profundamente dentro de nossos corações. É preciso olhar para dentro de si mesmo, buscar o Cristo interno que existe em nós, buscar a presença da divindade interior e lançar-se de um esforço, de uma disciplina imensa para buscar no mais profundo desse poço a nossa realidade divina, permitindo que essa água, que nunca cessa de jorrar, aumente o seu volume e afaste essa sede abrasadora, quase que inclemente, que nos traz tantas perturbações e tanto desconforto em nossa existência, tanto física quanto espiritual. É preciso lançar-se corajosamente, enxergando a realidade interior, para buscar esse poço chamado coração, para fazer com que ele não mais seja um abismo. E para fazer isso, nós precisamos necessariamente aprender com o Cristo como encontrar essa água, como manter essa água, como acender essa luz interior, fazer com que ela se torne intensa, manter essa chama acesa, forte, resoluta, para que ela não mais se apague pelos nossos equívocos e pelas nossas escolhas. E a samaritana teve a oportunidade de, nesse diálogo com Jesus, e é importante reconhecer que quando ela fala com Cristo pela primeira vez, ela faz um tratamento simples, tu. Depois ela fala, Senhor, quem é o Senhor que é capaz de dar essa água? O Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que perfurou esse poço há tantos anos e que nos mantém a vida. Vejam como vai mudando o tratamento dela em relação ao Cristo. Ela percebe que havia algo diferente naquele homem, que havia uma sabedoria divina, um conhecimento de que ela necessitava naquele momento. No entanto, Jesus desvia o assunto. Da água, ele parte para uma pergunta. Mulher, vá buscar o teu marido. E ela, um pouco constrangida, responde a Jesus, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus responde a ela, eu sei, os 5 anteriores que foram os teus maridos não existem mais. E o que está em tua casa agora não é o teu marido. Quando estamos na presença do Cristo, o nosso espírito se desnuda. E essa nudez espiritual não traz nenhum elemento de humilhação. Jesus nos ajuda a reconhecer qual é a nossa necessidade. Nós temos a tendência de escondermos de nós mesmos quem nós somos, o que nos traz aflição, o que nos traz dor. Nós temos a tendência de esconder o que realmente nós precisamos mudar. Em geral, quem sofre, quem atravessa momentos de tristeza, de depressão, de aflição, quem vive dentro da angústia e da culpa, sabe exatamente quais são os seus movimentos interiores que causam transtorno, dor e sofrimento. No entanto,
Cada um de nós tenta fugir de si mesmo com medo do confronto com a realidade que traz em si. No entanto, estarmos diante do Cristo é termos a oportunidade de ouvirmos dele dentro de nossas almas, na ausculta de nossos corações, quem nós realmente somos e quais são as urgências de mudanças que precisamos desenvolver em nossas vidas, desde os movimentos externos mais simples aos mais complexos, desde uma transformação de uma atitude alimentar ao exercício da prática do auto-perdão. É o que Jesus convida, é o que Jesus ensina, e para isso ele abre o véu que tampa, que tenta esconder de nós o que precisamos mudar. Ele abre os calabouços secretos de nossas emoções e diz exatamente aonde está a dor, aonde está a existência do coração sangrante, aonde está a sua ferida mais urgente, aonde o bálsamo do seu evangelho precisará atuar com regularidade para que a gente consiga tratar, disciplinar e desenvolver a paz dentro de nós. E quando Jesus conversa com ela, fica muito claro para ela que Jesus a conhecia. No livro chamado Perdoa-te, de Amália Domingos Soler, nós temos a história da Samaritana do Poço. É extremamente interessante, instrutivo e belíssima a história desse espírito, porque nessa psicofonia, ele não se detém apenas ao momento em que ela se encontra com Jesus. Traz-se a realidade anterior desse espírito, as suas muitas vidas, os seus muitos equívocos, as suas escolhas, os momentos em que ela se afastou do amor por ignorância, por incompreensão, as tentativas do Pai, do próprio Cristo de auxiliá-la, para que ela retornasse para o caminho do bem, da luz, do refazimento de si mesma e da paz. É possível observar que nenhum instante, nenhum de nós ficamos sozinhos em nosso processo educativo, em nosso processo de experiências evolutivas. Quando a gente observa a sua história, o que ela fez em cada encarnação, e quando nós percebemos o seu encontro com Cristo, é possível ter certeza absoluta que ela precisou fazer, desenvolver e realizar um esforço imenso para transformar-se a si mesma. Tinha graves desequilíbrios no campo da sexualidade. Tinha graves desequilíbrios relacionados à violência e à agressão. Tinha vários desequilíbrios relacionados ao egoísmo. Tinha vários desequilíbrios relacionados à beleza física. Tinha vários desequilíbrios relacionados ao orgulho. Tinha vários desequilíbrios relacionados à vaidade. Tinha uma dificuldade imensa de vencer a amargura que trazia dentro de si. E isso vinha caminhando com ela, cada uma dessas emoções, há várias vidas. Em cada vida, uma tentativa de resolver-se a si mesma. Em cada vida, uma proposta, um projeto novo, revolucionário de transformação. Em cada vida, um desejo intenso de acertar. E no momento que ela caminha para o poço, ela caminha com um coração cheio de esperanças, de que talvez naquele dia o Deus da sua crença enviasse até ela um dos seus anjos para ajudá-la a sair daquela situação aflitiva. Nessa vida, nessa existência, ela mantinha dentro de si ainda a violência. Ela não tinha facilidade em perdoar. Ela agredia com facilidade. Tinha ainda distúrbios no campo da sexualidade, que também eram gravíssimos. Saiu de um casamento a outro, e de casamentos deixou de relacionar-se com os homens de forma livre e espontânea para fazer disso um comércio, uma forma de trabalho, aumentando dentro de si o conflito e a dor. Tinha dentro de si muito egoísmo ainda, uma dificuldade de perceber a necessidade do outro e de se esforçar para oferecer ao outro aquilo que era necessário para a sua vida, para a sua transformação. E nós falamos dessa forma tão clara
para mostrar que o que os espíritos trazem de informações a respeito deste espírito é que era alguém que lutava há muito tempo, é alguém que trazia uma série de emoções doentes dentro de si e que, quando encontra-se com o Cristo, sentia uma sede devastadora de paz. A culpa estava sendo a sua inimiga nos projetos de mudança. A imensa culpa fazia com que ela se colocasse numa condição subalterna na criação divina por própria escolha, se afastando da oração, se afastando da presença das regiões consideradas sagradas, se afastando do contato das pessoas consideradas honestas e de bom caráter, vivendo um mundo de solidão, de dor, de rejeição intensa, de abandono de si mesma e de abandono do verdadeiro amor. Quando Cristo a recebe, quando Cristo conversa com ela, ela se sente valorizada, respeitada, observada, acolhida, consolada em todas as suas amplas dificuldades, em todas as suas dores. Quando Jesus mostra para ela quem ele realmente é, e quando ele diz sobre tudo aquilo que estava presente em sua vida, e quando ele a convida à mudança, quando ele oferece a fonte dessa água viva, que nada mais é do que a nossa transformação interior, a nossa reforma íntima, que nada mais é do que o nosso esforço por mudarmos tudo aquilo que existe dentro de nós, que traz tantos transtornos e sofrimento, que nos afastam da lei de amor. Quando Jesus oferece a ela um caminho novo, ela imediatamente se coloca numa posição de alerta. Ela se desperta. Ela passa a dar uma atenção especial a Jesus. Ela esquece todos os conflitos no mundo de fora. Ela esquece todas as necessidades existentes no mundo para prestar atenção naquilo que Jesus falava, para prestar atenção naquilo que Jesus ensinava. E ela se aproveita naquele momento, já que ela está diante de um profeta. Percebam que não é mais tu, não é mais Senhor, agora ele é profeta, é um grande profeta. Veja como a construção dentro dela do conhecimento a respeito do Cristo vai se mudando. E a forma como ela trata vai mudando, manifestando um respeito imenso sobre quem ele é. Ela pergunta então a ele: Senhor, aonde deveremos adorar a Deus? Neste monte ou em Jerusalém, em seu templo? Eu acho que é uma das grandes perguntas que muitos de nós faz quando atravessa os conflitos religiosos. E Jesus responde a ela, e é uma das respostas mais sublimes do Evangelho, a que cada um de nós deveríamos estar atentos para praticarmos uma religiosidade diferente, sem separações, sem conflitos, sem dor, sem arrependimentos e sem culpas. Jesus diz a ela: mulher, haverá um tempo em que Deus será adorado em espírito e em verdade. Deus será adorado em espírito e verdade. Através da nossa transformação, através do alto amor que preencherá todos os espaços vazios existentes dentro de nós. E quando não mais existir espaços vazios, esse alto amor se transbordará e será capaz de amar o próximo como a si mesmo. Através das práticas ensinadas por Jesus, consolando, emanando, curando, socorrendo todos os caídos, sem condenações, sem afastá-los da paz, sem piorar as suas condições, respeitando as nossas famílias, respeitando os nossos ambientes de trabalho, respeitando o nosso corpo físico, respeitando as pessoas que compartilham conosco esta caminhada e esta trajetória evolutiva, respeitando a forma como temos e estamos nos conduzindo nesse mundo, resgatando os valores sublimes que Jesus ensina, resgatando os valores e as virtudes celestes que existem dentro de cada um de nós, já que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós somos luz, nós somos amor, nós somos benevolência, nós somos tolerância, nós somos indulgência,
nós somos caridade, nós somos felicidade, nós somos todas as virtudes expressas segundo a lei de amor e de generosidade e de misericórdia que o Pai traz até cada um de nós. A samaritana é encantada com a presença do Cristo, com os seus ensinamentos, inicia um movimento de transformação, inicia um movimento de aprendizado com Cristo. Ela passa a andar, a seguir Jesus, a estar aonde ele estava, a acompanhar os seus passos, a ouvir o que ele tinha a dizer e se esforça para perdoar a sua família que a havia abandonado. Se esforça para perdoar todos aqueles que trouxeram sofrimento para a sua vida. Se esforça para perdoar cada um daqueles 5 ex-maridos que não respeitaram a sua condição feminina frágil, que não respeitaram o lar, que não conseguiram respeitar o compromisso assumido. Se esforça para perdoar a sua religião que não a acolheu em seu momento de dificuldade. Se esforça para perdoar a si mesma por ter aceitado os desvios que a sexolatria lhe convidou a realizar. Se esforça para perdoar todos aqueles que não lhe estenderam a mão. E segundo o convite de Jesus, ela retorna às suas estradas, consolando, auxiliando, resgatando, amparando as suas irmãs de caminhada, amparando os seus irmãos de caminhada, levando a palavra do Evangelho, levando a palavra de amor que o Cristo havia dado a ela. A mesma ternura com que o Cristo a havia tratado, a mesma doçura com que Cristo havia colocado medicação em seu espírito adoecido, ela tratou os outros. Ela ofereceu o mesmo amor, a mesma dedicação, a mesma doçura, a mesma coragem e esforço para que os outros também iniciassem os seus processos de mudança. Ela começou a aprender com Cristo tudo aquilo que era necessário para uma felicidade plena. E muitos de nós podem se perguntar se as verdades estão presentes em todas as religiões, se o Espiritismo traz em si conhecimento absoluto que nos ajuda e que nos transforma, que nos acolhe, que promove em nós mudança, por que então a gente não se transforma? A gente pode então pensar em vários exemplos. Existem aqueles que escutam a palavra, que escutam o ensinamento do Cristo, mas não querem sofrer o incômodo da transformação. Não querem se incomodar, não querem se modificar, querem que Jesus faça tudo por eles, que Deus faça tudo, que Deus transforme, que Deus mude, quando cabe a cada um de nós exercer e exercitar a prática da mudança segundo os ensinamentos do Cristo pelo nosso próprio esforço. E a exemplo disso, a gente pode dizer, no livro de Richard Simonetti, A Tua Fé Te Salvou, ele comenta que alguns espíritas no trabalho mediúnico têm diálogos sublimes com os espíritos em sofrimento. Diz a eles a respeito da necessidade do perdão, convida eles à transformação interior, diz a eles que tudo aquilo que aconteceu no passado representava um processo de aprendizado. No entanto, quando eles saem do grupo mediúnico, entram em seu carro e encontram o trânsito, começam a agredir as pessoas, começam a ser violentos, começam a perseguir, a ameaçar de morte, a usar palavras que trazem vulgaridade e vibração negativa. Essas pessoas não estão, na verdade, praticando o ensinamento espírita de transformação e de reforma do seu padrão interior através do esforço de vencer o orgulho para construir a humildade. Ele também nos conta e nos dá um exemplo interessante de que muitas pessoas se encantam com o ensinamento espírita, com o evangelho, que falam da necessidade da nossa transformação moral, da vivência sublime dos ensinamentos do Cristo, da importância de respeitarmos a nossa sexualidade e a sexualidade do outro. No entanto, quando estão sozinhos, na sua madrugada, acabam procurando canais que oferecem imagens sedutoras que fazem com que a nossa mente busque novamente o retorno para o desequilíbrio da sexualidade.
Na época que Richard não escreveu esse texto, ainda não se tinha tanto acesso à internet. E nós acrescentamos as nossas buscas que fazemos por imagens violentas, por histórias violentas, ou por imagens ou histórias que traduzem uma sexualidade adoecida. Nós estamos entrando em contato com o Evangelho, com o trabalho que somos convidados a realizar. No entanto, isso acaba sendo um mecanismo externo, aquilo que gostamos de dizer de uma religiosidade estética. Nós entramos silenciosamente na casa espírita ou em vários templos religiosos, não falamos alto, temos um comportamento que quem observa externamente diz ser um comportamento extremamente digno. No entanto, quando não somos observados por outras criaturas humanas, deixamos que todo o nosso desequilíbrio interior se manifeste, atraindo para junto de nós seres desencarnados que trazem a mesma energia e o mesmo desequilíbrio. Para que a samaritana do poço conseguisse vencer a si mesma, foi necessário mudar todo o seu padrão de comportamento. Só assim os espíritos em desequilíbrio se afastaram. Não existe ninguém que arranque espírito que está desenvolvendo um processo de obsessão em um encarnado. Existe encarnado que se transforma interiormente, quebrando, desvinculando-se daqueles comportamentos que são as portas e janelas escancaradas, convidando os espíritos em desequilíbrio a entrarem e compartilharem do mesmo desequilíbrio. A partir de tudo isso que a gente observou, que a gente estudou nessa noite, é possível nós termos a certeza absoluta que a transformação é capaz, é possível e cada um de nós pode alcançá-la em sua individualidade. Basta que a gente se esforce por movimentar uma força interior revolucionária que rompa com o egoísmo, com o orgulho, com a vaidade e com todas as emoções e sentimentos que nos arrastaram e ainda nos arrastam para paixões violentas. O espírito de Agar faz uma comunicação através de Francisco Cândido Xavier, em que ela conversa com Deus a respeito de suas fragilidades. E ela faz um diálogo com Cristo em especial, pedindo a Jesus que ela possa absorver essa fonte de água viva, que é o seu evangelho, não apenas em atitudes externas e sem sentidos, mas em atitudes internas de mudança. Ela diz assim a Jesus: Jesus, divino e amado Mestre, és a luz que ilumina os nossos pensamentos. Perdoa a fragilidade dessa sua irmã, que ainda não consegue praticar de forma extensa todo o teu ensinamento. Eu sei, Mestre, que é através da prática daquilo que o Senhor praticou, da vivência desse amor grande e absoluto, da vivência dessa caridade intensa, que conseguirei me afastar daquilo que é ilusório, daquilo que é transitório, para alcançar permanentemente uma conduta digna, real, de quem tem certeza que está vivendo um processo transitório na imersão da carne e que a vida imortal nos aguarda com todas as nossas conquistas, com a realidade daquilo que somos. Jesus, seja a fonte de água viva, a jorrar novamente em minha estrada. Perfura um poço profundo em meu coração e lança no mais profundo da minha alma o balde da tua palavra viva, a mostrar para mim mesma que eu trago dentro de mim a tua presença, o teu amor, a tua divina luz, que eu não mais procure nos prazeres transitórios, nos vícios de toda sorte que tem poluído e machucado o meu espírito. Jesus, ajuda-me a estar contigo, assim como o Senhor tem estado comigo. E antes da gente terminar, nesses últimos minutinhos que faltam, a gente gosta sempre de fazer uma recomendação, e como nessa noite nós tivemos a oportunidade de termos a vidência desses vários amigos espirituais que estão conosco, desses familiares nossos que vieram acompanhar conosco o nosso processo de mudança, o nosso processo de transformação. A gente sempre costuma dizer que o momento que a gente chega à casa espírita
É um momento de aprendizado sublime. Talvez aquela 1 hora vai ser a 1 hora de nossa aquisição de conhecimentos que nos ajudarão a transformar em definitivo aquilo que nos faz sofrer. Eu observei que os espíritos iam em várias direções e que muitas pessoas não estavam atentas através da prece, através de se colocar naquela posição de doçura maleável para que os espíritos pudessem tratar e conduzir. Nós fomos percebendo que uns estavam aflitos, mexiam no celular, mexiam num texto, mexiam numa coisa em outra, e eles estavam ali querendo trazer aquela energia transformadora, falar aos seus protegidos, falar às pessoas que estavam cuidando para dar sua palavra de carinho, o seu abraço amoroso e vibratório. Aí eu fiquei angustiado, eu falei, ai meu Deus, a gente tem que falar, né, que é importante a conexão com o alto, é importante a conexão, tem coisas que podem ficar para depois. A gente está preparando para receber um tratamento espiritual, a gente vai tomar passe. É um tratamento de refazimento. Nós precisamos estar conectados para que a nossa alma se abra e se preencha totalmente dessa luz aonde existe tanto vazio. E no transcorrer da palestra, enquanto a gente ia conversando, eu fui percebendo que as pessoas foram se abrindo, foram se conectando, e a espiritualidade superior pôde oferecer para cada um, dentro do seu campo de necessidade, aquilo que era importante. Então vamos manter isso dentro de nós. Fila de passe, silêncio. Fila de passe, celular desligado. Fila de passe, prece, conexão com Deus. Os espíritos superiores estão trabalhando e eles contam com cada um de nós para que a gente se liberte de nossa dor, para que as nossas aflições sejam tratadas, para que as doenças do nosso corpo físico sejam amenizadas em sua dor e talvez até curadas. Muitos de nós não conseguem alcançar a completude, a realização completa do seu tratamento espiritual porque se permitiram desconectar. Não vamos desconectar, vamos manter a prece, o silêncio, o respeito aos nossos irmãos que estão em sofrimento no plano espiritual, no plano físico, que estão buscando verdadeiramente a sua libertação, para que a gente encontre nessa noite, durante o passe, o alívio completo de todas as nossas aflições e para que a gente tenha força para revolucionar e transformar o nosso universo interior, conquistando a paz que nós precisamos ter para manter suave a nossa caminhada no mundo. Muita gratidão a todos pela presença, muita gratidão pelo acolhimento vibratório de cada olhar, de cada sorriso, de cada lágrima. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e ilumine as nossas caminhadas.